Vamos falar agora sobre como configurar o acesso privilegiado por meio do comando sudo. A gente já viu que o comando sudo ele tem essa característica de transformar aí qualquer comando de um usuário simples num comando como se fosse o usuário root executando, um usuário administrador. Então, o que a gente tem que fazer então é alterar um arquivo chamado sudoers, localizado dentro da pasta etc. Para a gente poder então fazer essas alterações e tornar um usuário comum como se fosse um usuário root, basta digitar então o comando vsudo, ou então em algumas distribuições digitar o comando sudo vsudo. A gente vai ter um acesso a esse arquivo. Uma atenção, para a gente poder acessar esse arquivo, tem que ser executado exatamente esse comando. Não adianta a gente editar diretamente o comando sudoers, que ele não vai ter efeito, entendeu? Então, para a gente poder alterar esse arquivo sudoers, a gente tem que digitar o comando vsudo. O arquivo tem essa aparência. Repare que ele já vem todo setado, a gente tem ali as especificações dos privilégios de usuários e também dos grupos de usuários. Então, aqui a gente tem até um exemplo de como isso pode ser feito. Para a gente poder alterar o privilégio de usuário, basta adicionar o usuário com aqueles parâmetros de acesso. Se a gente quiser fazer a mesma coisa com o grupo, a gente tem que colocar o símbolo de porcentagem na frente com o nome do grupo e setar aí os parâmetros. Nesse slide eu dou o exemplo de como colocar o usuário user como se fosse um usuário root. Na última linha ali vocês podem evidenciar esse exemplo. A gente também tem outras configurações que a gente pode estar fazendo, como por exemplo, ter um acesso sudo por um pseudo-terminal, orientações para o usuário, fazendo um apontamento com um arquivo TXT com mensagens de orientação para o usuário. A gente pode mandar uma mensagem para ele falando senha incorreta, tente novamente. E a gente também pode aumentar as tentativas de login, caso o usuário não lembre da senha dele de imediato e queira fazer um número X aí de tentativas. A gente também pode estar acessando exatamente esse número de tentativas.